Existe um lugar no mundo onde cada estrada leva a 2000 anos de história. Onde impérios nasceram. Artistas mudaram a forma como vemos o mundo. E cidades inteiras parecem ter sido esculpidas pelo tempo. Esse lugar é a Itália. Nos próximos dias vamos atravessar o país em uma jornada de 12 dias. Começando nas ruínas monumentais de Roma, seguindo pelas colinas douradas da Toscana, deslizando pelos canais silenciosos de Veneza e terminando entre as montanhas épicas das Dolomitas. Para explorar essa jornada com calma, dividimos o roteiro em 4 episódios, lançados semana a semana. Cada etapa revela não apenas os lugares essenciais, mas também como chegar, como se mover entre cidades e onde experimentar a verdadeira gastronomia italiana. Uma viagem completa, planejada para quem quer explorar a Itália como um viajante, não como um turista. E toda grande jornada pela Itália começa no mesmo lugar: Roma. Roma não é uma cidade que você simplesmente visita. É um organismo vivo que pode te engolir. Todos os anos, mais de 35 milhões de pessoas chegam aqui em busca de história. Mas muitas terminam o dia presas em filas intermináveis. Fotografam monumentos, mas nunca vivem a cidade. Mas existe uma forma diferente de caminhar pela cidade eterna. Sem as multidões, sem as pressas, sem os erros que quase todo turista comete. Hoje você vai descobrir como explorar Roma e o Vaticano como um viajante de verdade. Porque toda grande jornada pela Itália começa exatamente aqui. Sua jornada começa no aeroporto Fiumicino. E a sua primeira decisão define o tom do dia, como chegar ao centro de Roma. Você tem 4 caminhos principais e cada um custa um preço diferente no seu relógio e no seu bolso. A opção que eu recomendo é o Leonardo Express. É um trem dedicado que não faz paradas. Por 14 euros e exatos 32 minutos, ele te deixa na plataforma 24 da estação Termini, fugindo completamente do caos do trânsito romano. É a eficiência máxima. Se o orçamento estiver curto, os ônibus shuttle, como o TerraVision, são a saída. O bilhete custa entre 6 e 8 euros, mas o preço da economia é a incerteza. O trajeto leva de 55 minutos a mais de 1 hora, dependendo de como o trânsito de Roma decidiu acordar naquele dia. Agora, se você preza pelo conforto total ou está em um grupo de 3 a 4 pessoas, o táxi oficial tem uma tarifa fixa de 55 euros para qualquer lugar dentro das muralhas aurelianas. Mas atenção! Certifique-se de pegar os carros brancos na fila oficial.
e nunca aceite ofertas dentro do saguão. Por fim, existe o trem regional FL1. Ele custa apenas 8 euros, mas não vai para a estação Central Termini. Ele para em estações como Trastevere ou Ostiense. Só escolha essa opção se o seu hotel já estiver localizado nesses bairros específicos. Caso contrário, você vai gastar tudo o que economizou com um Uber ou metrô logo em seguida. Com as malas devidamente entregues no hotel, é hora do seu batismo barroco. Dica do dia: se você for usar o Leonardo Express, o trem direto do aeroporto até a estação Termini, existe um detalhe que quase ninguém conhece. Você não precisa comprar bilhete nas máquinas. O sistema funciona com Tap e Go. Basta aproximar seu cartão de crédito ou débito diretamente na catraca. Pronto! A passagem é registrada automaticamente, sem filas, sem procurar máquina de bilhete. E em poucos minutos você já está no trem rumo ao centro de Roma. No bloco da tarde, a Roma barroca, o batismo. Após o check-in, seu batismo romano acontece nas ruas. Caminhar pela Roma barroca é um exercício de observação. Começamos pela Piazza Navona, que antes de ser uma praça, era um estádio de competições atléticas no Império Romano. Olhe para a Fonte dos Quatro Rios, de Bernini. Cada estátua representa um continente conhecido na época. É o poder da igreja moldado em mármore. A boa notícia é que em Roma, as grandes maravilhas quase sempre estão a poucos passos umas das outras. Da Piazza Navona até o Panteão são apenas 5 minutos de caminhada. Um trajeto curto, que atravessa ruas estreitas, pequenas fontes e fachadas que parecem ter parado no tempo. Do Panteão até a Fontana de Trevi, a caminhada leva cerca de 8 minutos. Mas prepare-se! Cada esquina revela uma igreja, uma escultura ou uma pequena praça escondida. Em Roma, o deslocamento não é apenas um caminho. É parte da experiência. A Fontana de Trevi é o monumento mais fotografado do mundo. Durante o dia, você mal verá a água entre as cabeças dos turistas, mas aqui está o segredo do nosso roteiro. Horário de pico das 10 às 19 horas. Evite, é o território dos batedores de carteira e das selfies impossíveis. A dica perfeita: visite após as 22 horas. O barulho da multidão dá lugar ao som ensurdecedor da água batendo nas rochas de Travertino. É o único horário em que você ouve a alma de Roma. Custo: grátis, mas lembre-se, a Prefeitura de Roma implementou um sistema de controle de fluxo em horários de pico. Após as 22 horas, o acesso é livre e mágico. Para encerrar o primeiro dia, ignore os restaurantes com fotos de comida na porta perto da praça. Caminhe 2 ruas para dentro. Busque onde os locais estão de pé, com um copo de vinho e uma tábua de frios. No nosso roteiro, marcamos a localização exata da La Prosciutteria, onde a história de Roma se mistura com o sabor da Toscana. No próximo dia, vamos pisar onde os imperadores caminharam. O Coliseu nos espera. Mas antes, todos os links de reserva e o mapa desse trajeto estão no link da descrição. O
Segundo dia em Roma, não aceita atrasos. Para dominar o Coliseu, o seu despertador precisa tocar às 7 da manhã. O café da manhã italiano é rápido. Um expresso e um corneto em pé no balcão de qualquer cafeteria local por cerca de 3 euros. É o combustível necessário para chegar à estação de metrô. Colosseum linha azul, antes das 8h30. O bilhete unitário custa cerca de €1,50, mas se você planeja usar o transporte mais de 4 vezes hoje, o passe de 24 horas por 7 euros é o seu melhor amigo. Aqui, a logística é o que separa um dia épico de um pesadelo sob o sol. O erro fatal é tentar comprar o ingresso na hora. As filas podem roubar 3 a 4 horas da sua vida. A estratégia fora dos mapas é reservar o bilhete Full Experience de 22 a 24 euros com pelo menos 30 dias de antecedência no site oficial. Com o QR Code em mãos, você entra na arena em 15 minutos. Dedique as próximas 2 horas ao Coliseu, focando no acesso ao subterrâneo e ao nível da arena, onde você sente o peso real da história sob seus pés. Dali, cruzamos para o Fórum Romano e o Monte Palatino. Não é apenas uma caminhada entre pedras, é o centro administrativo do mundo antigo. Use o seu app para guiar o trajeto. Comece pelo Arco de Tito e suba até o Palatino para a vista que os imperadores tinham de Roma. Perto do meio-dia, fuja dos restaurantes colados ao Coliseu. Caminhe 10 minutos em direção ao bairro de Monte. É aqui que os romanos almoçam. Um prato de Cássio e Pepe autêntico custa cerca de 12 a 15 euros. É o refúgio perfeito antes da tarde. À tarde, caminhamos em direção à Piazza Venezia. O imenso monumento branco, o Vitoriano ou Altar da Pátria, é o seu ponto de referência. A entrada no museu é gratuita, mas o segredo está no elevador panorâmico nos fundos. Por 10 euros, você sobe ao terraço das quadrigas. É a vista 360 graus mais completa de Roma. Do topo, você consegue traçar com o dedo todo o caminho que fizemos ontem e o que faremos amanhã no Vaticano. Termine a tarde descendo a colina do Capitólio, projetada por Michelangelo. No final do dia, seus pés sentirão os quase 15 quilômetros percorridos, mas sua mente estará cheia da glória imperial. Roma te testou e você venceu o segundo dia com a estratégia certa. Descanse, porque amanhã cruzamos a fronteira para o menor estado do mundo. No terceiro dia, deixamos a Itália sem precisar de passaporte. O Vaticano é o menor país do mundo, mas guarda a maior concentração de arte da história. Para vencer a massa de 25 mil turistas que passam por aqui diariamente, a sua estratégia começa às 7h30 da manhã. Pegue a linha A do metrô, linha vermelha, e desça na Estação Ottaviano. O bilhete de 1,5 euros te deixa a 10 minutos de caminhada dos museus do Vaticano. O café da manhã, um café macchiato rápido perto da muralha, porque o tempo aqui é ouro. O ingresso para os museus do Vaticano custa cerca de 20 a 25 euros, mas o verdadeiro custo é a antecedência. As reservas abrem com 60 dias e esgotam em minutos. Esqueça as filas de 3 horas na calçada. Com o seu QR Code, você entra direto.
Caminhe rápido pelas galerias de mapas e tapeçarias, mas pare o tempo na Capela Sistina. O silêncio imposto aqui não é apenas religioso, é de reverência à obra de Michelangelo. Dali, use a passagem direta para a Basílica de São Pedro. A entrada na igreja é gratuita, mas a subida à cúpula custa 10 euros pelo elevador. São 551 degraus no total, mas a vista do abraço das colunas de Bernini na Praça de São Pedro vale cada gota de suor. Para o almoço, fuja das armadilhas ao redor da praça. Caminhe 10 minutos para o bairro de Borgo Pio. Procure o pastifício, guerra ou pequenas osterias onde o menu do dia primo piatto com água sai por 15 euros. É comida de verdade, feita para quem vive e trabalha no Vaticano. À tarde, cruzamos o Rio Tibre em direção ao bairro mais charmoso da Europa, Trastevere. Esqueça os mapas por 1 hora. Deixe-se perder pelas ruelas cobertas de era. O custo aqui é zero, mas a experiência é impagável. Visite a Basílica de Santa Maria em Trastevere, com seus mosaicos dourados que brilham há quase 1000 anos. É o momento de baixar a câmera e apenas sentir o pulsar da vida romana. O encerramento de Roma acontece entre luzes de varal e o som de acordeons. Trastevere é o coração da boemia. Um jantar completo com vinho, bruschetta e uma autêntica matriciana custará cerca de 30 euros por pessoa. Enquanto o sol se põe e as luzes âmbar iluminam o bairro, você percebe que Roma não te engoliu. Ela te acolheu. Amanhã deixamos o mármore para trás. O som das buzinas dá lugar ao silêncio das colinas de ciprestes. A Toscana nos espera e a nossa jornada está apenas começando. Roma não é apenas uma cidade que você visita. Ela é um lugar que muda a forma como você percebe o tempo. Hoje caminhamos entre templos que sobreviveram há mais de 2000 anos. Atravessamos praças onde artistas, imperadores e viajantes deixaram suas marcas. E seguimos por ruas onde cada esquina parece guardar uma história esperando para ser descoberta. Mas essa jornada pela Itália está apenas começando, porque se Roma é o coração da história, o próximo destino é o coração da paisagem italiana. Colinas douradas que parecem pintadas à mão, estradas que serpenteiam entre vinhedos centenários, cidades medievais que parecem ter parado no tempo. No próximo episódio, seguimos rumo à Toscana, Florença, Pisa, Siena e San Gimignano. 4 cidades que ajudaram a moldar a arte, o vinho e a própria alma da Itália. E talvez o pôr do sol mais bonito de toda essa jornada, porque algumas viagens começam quando embarcamos em um avião, mas as melhores jornadas do mundo começam quando decidimos explorar. E as maiores descobertas do planeta ainda estão esperando para serem encontradas. Porque algumas viagens começam com um destino, mas as melhores jornadas do mundo começam fora dos mapas. Eu me chamo Júlia e essa jornada está só começando. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Se Roma é o coração da história, a Toscana é o coração da paisagem italiana.
um lugar onde o tempo desacelera, onde cada estrada parece ter sido desenhada à mão e cada colina pintada. Entre vinhedos que atravessam o horizonte, cidades medievais preservadas por séculos, e estradas que serpenteiam entre ciprestes, existe uma Itália que não se revela com pressa. Mas existe um erro que quase todo viajante comete ao chegar aqui: tentar ver tudo rápido demais. Porque a Toscana não foi feita para ser visitada, foi feita para ser vivida. E nos próximos minutos, você vai descobrir como explorar Florença, Pisa, Siena e San Gimignano no ritmo certo. Essa é a segunda etapa da nossa jornada de 12 dias pela Itália. E agora, deixamos a grandiosidade de Roma para seguir por estradas que contam histórias em silêncio. Porque algumas paisagens não impressionam pela altura, mas pela forma como fazem você desacelerar. Bem-vindo à Toscana! O salto para Florença. A despedida de Roma acontece na estação Terminai. A sua melhor escolha é o trem de alta velocidade, o Frecciarossa ou Italo, por cerca de 35 a 50 euros. Se comprado com antecedência, você cruza o país a 300 km por hora e chega em Florença em apenas 1 hora e 30 minutos. Ao desembarcar na estação Santa Maria Novella, você sentirá a diferença. Florença é uma joia para ser percorrida a pé. O seu café da manhã aqui custará 5 euros em qualquer pasticceria perto do Duomo. Mas a visão da cúpula de Brunelleschi, a maior de alvenaria do mundo, não tem preço. Na parte da manhã e tarde, o Renascimento ao vivo, a manhã dedicada ao Duomo. A entrada na catedral é gratuita, mas o segredinho fora dos mapas é o complexo por 30 euros. O Brunelleschi Pass te dá acesso à subida da cúpula, ao campanário de Giotto e ao batistério. São 463 degraus de história pura. Na parte da tarde, a Galeria degli Uffizi nos espera. O ingresso custa 25 euros e aqui a reserva online é obrigatória. Não tente a sorte na calçada. Dentro você verá o nascimento da Vênus de Botticelli e as mãos de Paula da Vinci. É denso, é magnífico, mas guarde energia para o final do dia. O pôr do sol estratégico, à medida que o sol baixa, vá caminhando pela Ponte Vecchio, a única que os nazistas não destruíram na Segunda Guerra. Mas não pare ali. Suba até a Piazzale Michelangelo. É uma caminhada de 15 minutos morro acima, ou pagando 1,50 euros de ônibus. Dali você terá o pôr do sol mais icônico da Itália, com o rio Arno refletindo as luzes da cidade. O custo: apenas o tempo de abrir um vinho e observar. Dicas do dia. Se você for para a Toscana e cometer um erro, provavelmente vai ser tentar fazer tudo sem carro. A Toscana não foi feita para ser vista de trem. Ela foi feita para ser sentida, sem horários fixos, sem rotas obrigatórias. Só você, a estrada e o que aparece no caminho.
Com um carro, você não segue o roteiro, você cria o seu. Pode parar em vinhedos no meio do nada, explorar cidades que não estavam no plano e descobrir paisagens que a maioria das pessoas nunca vê. E tem mais, você economiza tempo, chega mais rápido e não fica preso a horários. Mas aqui vai o ponto mais importante. Não escolha apenas o carro mais barato. Na Toscana, o barato pode sair caro. Prefira empresas confiáveis. Seguro básico é obrigatório, porque o objetivo não é só economizar. É viajar sem preocupação. A Toscana não é sobre chegar, é sobre o caminho. No quinto dia, a logística muda. Florença é para caminhar, mas a Toscana profunda é para dirigir. Alugar um carro por 60 a 80 euros por dia é a chave da liberdade. Saímos de Florença em direção ao sul. A primeira parada é Siena. O estacionamento fora das muralhas custa cerca de 2 euros por hora. Caminhe até a Piazza do Campo, onde acontece o Palio. Vamos almoçar agora um paisai cenis por 15 euros antes de seguir para San Gimignano. A Manhattan da Idade Média, com suas 14 torres de pedra ainda de pé. Encerramos a etapa toscana com um desvio estratégico até Pisa. O trem regional de Florença custa apenas 9 euros e leva 1 hora. Sim, a torre é inclinada e sim, estará cheia, mas o complexo da Piazza dei Miracoli é um triunfo da arquitetura românica. Tire sua foto clássica, mas não se demore. O verdadeiro segredo está em Lucca, a cidade das muralhas. Há apenas 20 minutos de trem dali, onde você pode alugar uma bicicleta por 5 euros e pedalar sobre a história. A Toscana nos ensinou que o tempo pode andar mais devagar. Brindamos com um Chianti e nos despedimos das colinas. No próximo episódio, o cenário muda radicalmente. Vamos em direção ao norte, para os canais de Veneza e o luxo de Milão. A Itália ainda tem muitos segredos para nos revelar. A Toscana não é apenas um lugar, é um ritmo pulsante, um espaço onde o tempo desacelera e cada detalhe ganha mais significado. Hoje percorremos cidades que atravessaram séculos. Caminhamos por ruas onde a história não foi apagada. E seguimos por estradas que parecem ter sido desenhadas para serem vividas, não apenas atravessadas. Mas talvez o maior aprendizado da Toscana não esteja nas paisagens, e sim no tempo de observar, no tempo de caminhar, no tempo de simplesmente estar, porque nem toda jornada precisa ser acelerada para ser intensa. Às vezes, ela só precisa ser sentida. E se você quiser fazer essa mesma jornada com todos os detalhes organizados, com rotas, deslocamentos e sugestões de cada dia, o roteiro completo dos 12 dias pela Itália está disponível no link aqui na descrição. Mas a Itália ainda guarda um outro ritmo, um contraste gigantesco, onde a água substitui as ruas, onde cidades flutuam e onde o movimento nunca para. No próximo episódio, seguimos rumo ao norte da Itália, Veneza, Verona, Milão e Lago de Como. Esses 4 destinos são completamente diferentes, conectados por trilhos, canais e paisagens que parecem não pertencer ao mundo real. E um detalhe que pode mudar completamente a sua viagem: a forma como você se desloca.
porque algumas paisagens ensinam você a desacelerar e outras te mostram até onde você pode ir. Algumas viagens começam com um destino, mas as melhores jornadas do mundo começam fora dos mapas. Se a Toscana é o lugar onde o tempo desacelera, o norte da Itália é onde ele volta a se mover. Rápido, fluido e muitas vezes imprevisível. Entre cidades que flutuam sobre a água, trens que cruzam paisagens alpinas e destinos que parecem completamente diferentes entre si. Existe uma Itália que não pode ser explorada sem estratégia. Mas existe um erro que pode transformar essa etapa da viagem em frustração, que é subestimar toda a logística. Porque no norte da Itália, a forma como você se desloca define completamente a sua experiência. E nos próximos minutos você vai descobrir como explorar Veneza, Verona, Milão e o lago, de como da maneira logisticamente mais certa. Essa é a terceira etapa da nossa jornada de 12 dias pela Itália. Se quiser acompanhar tudo passo a passo, os episódios anteriores e o roteiro completo estão na descrição do vídeo. E agora, deixamos para trás o ritmo calmo das colinas da Toscana para entrar em um cenário onde tudo está em movimento. São 4 destinos completamente diferentes, conectados por trilhos, canais e paisagens que parecem não pertencer ao mundo real. Bem-vindo ao norte da Itália. Eu me chamo Júlia e vou te guiar por cada etapa dessa jornada. Vamos para a dica do dia. Existe um detalhe que pode mudar completamente a sua experiência no norte da Itália: os trens. Muita gente acha que pode simplesmente chegar na estação e comprar na hora. Mas aqui está o pulo do gato. Os trens de alta velocidade, como os da Trenitalia e Etalo, funcionam como passagens de avião. Quanto antes você compra, mais barato paga, e a diferença pode ser enorme. Uma passagem que custa 20 euros com antecedência pode facilmente passar de 70 no mesmo dia. Se você quer economizar e garantir seu horário, compre seus trechos com pelo menos alguns dias de antecedência. Isso muda completamente a sua viagem. Mas não esqueça, na Itália, deixar para depois vai lhe custar caro. Deixamos a Toscana para trás e seguimos em direção ao Adriático. O nosso destino agora desafia a engenharia e o tempo. Veneza, uma cidade que não deveria existir, construída sobre milhões de estacas de madeira cravadas na lama há mais de 1000 anos. Nos próximos dias, vamos navegar por canais históricos e descobrir como Milão e o lago, de como completam esse mosaico do norte da Itália. A chegada em Veneza não é apenas diferente, ela quebra completamente a lógica do que você conhece como cidade. O trem de alta velocidade vindo de Florença leva cerca de 2 horas e 15 minutos e custa entre 40 e 60 euros, dependendo da antecedência. Mas o momento mais importante não está no trem, está na saída.
da estação. Ao desembarcar na Venezia Santa Lucia, você dá alguns passos e o mundo muda. Não existem ruas com carros, não existe trânsito, apenas o som da água batendo nas paredes. O grande canal surge logo à sua frente, com barcos cruzando lentamente e fachadas históricas refletindo na superfície. É aqui que entra sua primeira decisão estratégica. O vaporetto, o transporte público aquático, custa cerca de 9,50 € por trajeto. Pode parecer caro, mas ele não é apenas transporte. Ele é parte da experiência. Cruzar o grande canal ao entardecer, com a luz dourada refletindo nos palácios, é um dos momentos mais marcantes da viagem. Se você pretende explorar Veneza por 2 dias, o passe de 48 horas por cerca de 60 € deixa de ser custo e se torna estratégia, porque em Veneza, caminhar é essencial, mas saber quando não caminhar é o que define a sua experiência. O 8º dia começa cedo, muito cedo. A Piazza San Marco, que durante o dia parece um mar de pessoas, ainda está silenciosa às 9 da manhã. E é nesse momento que Veneza revela sua verdadeira estética. A luz bate na Basílica de São Marcos, refletindo no ouro de seus mosaicos e criando um brilho quase surreal. A entrada é gratuita, mas o acesso agendado por cerca de 6 € evita filas que podem ultrapassar 1 hora. Mas é no Palácio Ducal que Veneza se revela de verdade. Por cerca de 30 € você percorre salas onde decisões políticas moldaram rotas comerciais, guerras e impérios. E então chega a Ponte dos Suspiros, um corredor estreito, fechado, por onde prisioneiros passavam antes de serem levados às celas. O nome não vem da beleza, mas do último suspiro de liberdade. E então vem a pergunta inevitável: a gôndola vale a pena? Por cerca de 90 € por 30 minutos, as gôndolas existem relatadas desde o ano de 1094. Não é um transporte, é um ritual centenário. Uma experiência silenciosa, lenta, quase simbólica. Mas se quiser algo mais autêntico, existe o traghetto. Por apenas 2 € você atravessa o canal com os locais, menos glamour e mais realidade. No 9º dia, a Itália muda de ritmo novamente. Saímos da água e voltamos aos trilhos. O trem para Milão leva cerca de 2 horas e 30 minutos e custa em média 30 €. Mas a mudança não é apenas geográfica, é sensorial. Milão não desacelera, ela simplesmente pulsa. Ao sair da estação central, a arquitetura já impõe um ritmo diferente, mais moderno, mais direto e muito mais urbano. Aqui, o foco não é contemplação, é o impacto direto. O Duomo de Milano surge no centro da cidade como uma obra impossível. Uma catedral de mármore branco com 135 torres esculpidas, tão detalhadas que parecem renda. Mas o verdadeiro segredo está acima. Subir ao terraço por cerca de 15 a 20 € permite caminhar entre estátuas, pináculos e detalhes que normalmente só seriam vistos à distância. É uma experiência física e muito visual. À tarde, a Galeria Vittorio Emanuele II oferece outro tipo de espetáculo. Não é sobre
comprar, é sobre observar. Arquitetura, luxo, vitrines, movimento e no centro da galeria o ritual curioso, girar sobre o mosaico do touro. Dizem que dá sorte, mas em Milão tudo parece girar em torno de movimento. O refúgio. Depois do ritmo frenético de Milão, no 10º dia, muda tudo novamente. Agora, o objetivo não é velocidade, é silêncio. O trem regional até o lago de Como leva cerca de 1 hora e custa entre 5 e 7 euros. Mas a chegada é outra experiência. O azul profundo da água encontra o verde intenso das montanhas. E, pela primeira vez na viagem, o som dominante não é da cidade, é do vento. A estratégia aqui é muito simples. Não fique parado. Use os barcos circulares por cerca de 15 euros para se mover entre vilas como Belaio, Barena e Menahio, cada uma com sua própria atmosfera. Você irá encontrar várias casas coloridas, portos pequenos, restaurantes à beira da água, almoçar uma truta fresca do lago por cerca de 20 euros, com vista para mansões escondidas entre montanhas. Rapidamente você irá entender por que esse lugar se tornou refúgio de artistas, milionários e celebridades. Mas acima de tudo, é entender o valor do silêncio. O norte da Itália revela uma nova camada da viagem, muito mais dinâmica, mais estratégica e, ao mesmo tempo, profundamente estética. Das águas silenciosas de Veneza ao ritmo acelerado de Milão, até o refúgio absoluto do Lago de Como. Completamos mais um capítulo dessa jornada, mas a viagem ainda não terminou. No próximo e último episódio, vamos além dos lugares. Vamos para os detalhes. O custo da viagem, o planejamento completo e o que realmente faz diferença. E como transformar essa experiência em algo que cabe no seu bolso e no seu tempo, porque a Itália real não está apenas nos destinos, ela está nas escolhas. Algumas viagens começam com um destino, mas as melhores jornadas do mundo começam fora dos mapas. Eu me chamo Júlia e essa foi só mais uma parte da nossa jornada pela Itália. Nos vemos no próximo episódio. Essa cena tem um custo, mas provavelmente não é o que você imagina. Porque a grande mentira sobre viajar para a Itália não é o preço dos hotéis, não é o ingresso do Coliseu, nem o cardápio em frente ao Canal de Veneza. A grande mentira é acreditar que você pode improvisar uma viagem assim. A maioria das pessoas que vai para a Itália pela primeira vez volta com uma sensação estranha. Não foi tão ruim assim, mas poderia ter sido muito melhor. Viram as coisas certas nos momentos errados. Pagaram caro por experiências medíocres. Perderam dias inteiros em deslocamentos que poderiam ter sido evitados. E quando chegaram em casa, calcularam tudo e não entenderam para onde foi o dinheiro.
Esse episódio existe para resolver esse problema. Hoje você vai ver, com números reais, quanto custa cada cidade, por dia e por perfil de viajante. Onde o dinheiro some, sem você perceber. A diferença real entre viajar com 80 euros por dia e 300 euros por dia. O total por pessoa nos 3 perfis: econômico, confortável e luxo. O que cortar sem destruir a experiência e o que você jamais deve economizar. Porque viajar para a Itália não precisa ser caro, mas viajar sem estratégia sempre custa mais. Antes de falar de custos, você precisa entender a arquitetura do roteiro, porque o roteiro afeta diretamente o orçamento. Esse itinerário foi construído em linha ascendente. Você sobe a Itália sem voltar, sem deslocamentos duplicados, sem mala carregada de um lado para o outro. Cada cidade prepara emocionalmente a próxima. Os dias 1, 2 e 3 são em Roma e no Vaticano, o impacto inicial. Nos dias 4, 5 e 6 são na Toscana, Florença, Siena, San Gimignano, Pisa e Lucca, onde teremos arte, paisagem e ritmo lento. Os dias 7 e 8 são em Veneza, os canais silenciosos e a cidade fora do tempo. Os dias 9 e 10 fecham com Milão e Lago de Como, onde veremos toda a modernidade italiana e muita contemplação. E os dias 11 e 12 existem por um motivo muito específico. Quase todo o roteiro que você encontra na internet está planejado para dar certo, contanto que você cruze os dedos para que tudo dê certo. A Itália não funciona assim. Greve de trens por todo o país. Museu fechado para restauração. Cidade que você não quer deixar. Chuva em Veneza. Fila que dobrou de tamanho. Os dias 11 e 12 existem para absorver esses momentos e transformar contratempos em experiências. Agora vamos aos números. Antes de entrar cidade por cidade, preciso te apresentar os 3 perfis que vamos usar ao longo desse episódio. A Itália aceita todos os orçamentos, mas ela entrega experiências completamente diferentes dependendo de como você decide gastar. O primeiro perfil é o econômico. A Itália inteligente, aqui você fica em hostels premium ou hotéis simples bem localizados. Come local, usa trem comprado com antecedência. Planeja cada euro com estratégia. O gasto médio fica entre 80 e 140 euros por dia. E deixa claro, não é sofrimento, é inteligência. Você economiza no invisível para gastar no que realmente importa. O segundo perfil é o confortável, o equilíbrio perfeito. Hotéis 3 ou 4 estrelas em boas regiões, restaurantes medianos, mobilidade fácil, sem contar cada euro, mas sem descuido com ele. Gasto médio, 180 a 320 euros por dia. Essa é a categoria ideal para a maioria das pessoas. Porque existe um erro muito comum, economizar tanto que você destrói a própria experiência, hotel longe, conexões ruins, cansaço constante. E quando você percebe, está mais preocupado com logística do que vivendo a Itália. O terceiro perfil é o luxo. A Itália sem limites. Hotéis históricos e boutique. Restaurantes com estrela Michelin e transporte privativo. Passeios exclusivos. Gasto médio
€500 ou mais por dia. Aqui a lógica muda completamente. Você não está comprando apenas conforto, está comprando tempo, privacidade, silêncio, acesso. Agora, vamos cidade por cidade. O primeiro impacto financeiro. Roma é onde a maioria das pessoas erra o orçamento. A cidade é enorme, caótica, turística e cheia de armadilhas que parecem inofensivas, mas se acumulam muito rápido. Vamos ao custo médio diário em Roma. No perfil econômico, você gasta entre 96 e €154 por dia. Isso inclui hostel ou hotel simples bem localizado, café da manhã rápido no balcão, almoço em trotaria local, jantar sem exageros e transporte por metrô. No perfil confortável, o dia fica entre 203 e €345. Hotel 3 ou 4 estrelas perto do centro histórico. Restaurantes com qualidade real, mobilidade fácil. Já no perfil luxo, você está falando em €560 ou mais por dia. Ficar em hotéis históricos, tours privados no Vaticano, jantar com vista para o Panteão. Agora, os 3 alertas que você não pode ignorar em Roma. Primeiro, o Coliseu mais o Fórum Romano mais o Palatino. Você compra em copculture.it com pelo menos 30 dias de antecedência. Sem ingresso online, você perde 2 a 3 horas na fila. Com QR Code, você entra em 15 minutos. Segundo, os museus do Vaticano e a Capela Sistina você compra em museivaticani.v com 60 dias de antecedência. Esses ingressos esgotam. Sem reserva, você vai encarar uma das maiores filas da Europa. Terceiro, localização importa mais do que preço de hospedagem. Hospedar longe do centro para pagar menos é a principal armadilha de Roma. O que você economiza no hotel, você perde em transporte, em energia, em tempo. E em Roma, tempo é dinheiro de verdade. Para os 3 dias em Roma, o gasto total por pessoa fica econômico entre 290 e 460 euros. Confortável entre 610 e 1.040 euros. Luxo, 1.680 euros. Ou mais. E se você ainda acha que o restaurante na frente do Coliseu parece uma boa ideia, não é. Mesma a comida italiana, preço 3 vezes maior, qualidade 3 vezes menor, caminhe 2 quarteirões. Vá para o Monte ou para o Trastevere. A Itália Real está ali. A Toscana parece simples no mapa. Florença é uma cidade grande, Siena é pequena, Cinque fica na costa. Mas existe uma decisão que muda absolutamente tudo na Toscana. Vamos de trem ou alugamos um carro? E a resposta depende do que você quer viver. O trem funciona muito bem para Florença e Pisa, rápido, barato, sem estresse de estacionamento. Mas para Siena, para o Val de Orcia, para as vinícolas e para as vilas medievais, você precisa de carro. A Toscana Real não tem estação de trem. Ela tem estradas de terra que levam a lugares que não aparecem no Google Maps. A recomendação é retirar o carro em Florença no 4º dia e devolver em Veneza ou Milão no final.
O custo médio diário na Toscana, já incluindo o aluguel de carro, no perfil econômico, 175 a 280 euros por dia. No perfil confortável, 305 a 510 euros por dia. Já no perfil luxo, 715 euros ou mais. E aqui entram os agriturismo premium, com vista para os vinhedos e degustação privada incluída. Para os 3 dias na Toscana, o gasto total por pessoa fica econômico entre 525 e 840 euros. Confortável entre 915 e 1.530 euros. Luxo, 2.145 euros ou mais. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a Toscana. Em algum momento dos 3 dias, você vai parar o carro no meio de nada, ciprestes alinhados à esquerda, colinas douradas à direita, sol no meio, nenhum turista. E o mais espetacular, nenhuma fila. Esse momento não tem ingresso, mas ele só acontece se você estiver de carro. A Toscana não acontece apenas nos destinos. Ela acontece entre eles. A cidade mais cara do roteiro. Vamos ser diretos. Veneza é muito, muito cara. Não porque os italianos cobram mais, mas porque a cidade foi construída em cima da água e tudo que chega ali tem um custo de logística embutido. O vaporetto substitui o metrô. O táxi aquático substitui o Uber. E dormir com vista para o Canal Grande tem um preço que não tem paralelo em lugar nenhum do roteiro. O custo médio diário em Veneza, econômico, entre 137 e 219 euros por dia. Confortável, entre 289 e 544 euros por dia. Luxo, 860 euros ou mais. E aqui entra o hotel, com vista para o Canal Grande, o táxi aquático privado e o jantar dentro de um palácio veneziano. Para os 2 dias em Veneza, o gasto total por pessoa fica econômico, entre 274 e 438 euros. Confortável, entre 578 e 1.088 euros. Luxo, 1.720 euros ou mais. Agora, o que você realmente precisa saber sobre Veneza? A verdadeira Veneza não está disponível durante o dia. De dia, Veneza é turista, é barulho, é multidão nas pontes. A Veneza que as pessoas se apaixonam existe antes das 8 da manhã e depois das 10 da noite, quando os turistas vão embora. E a cidade finalmente volta a respirar. 2 noites é o tempo ideal. Com uma noite, você não consegue se conectar. Com 3 noites, a cidade pode começar a cansar. Um detalhe prático, desde 2024, Veneza cobra taxa turística de 5 euros por pessoa por noite. Já inclua no cálculo. E sobre comer em Veneza, vá nos bares de Cannaregio. Peça Cichette, é o equivalente veneziano das tapas espanholas. Custa em média €1,50, €2, €3 por peça. A melhor refeição da cidade, com vista para o canal sem reserva. E o melhor, sem fila. Milão não é Roma, não é Veneza e não tenta ser. Milão é velocidade, é design, é eficiência italiana. E Lago de Como é o oposto perfeito para fechar a experiência. A combinação não é acidente, é intenção. O custo médio diário em Milão, econômico, entre 123 e 212 euros por dia. Confortável,
entre 247 e 455 euros por dia. Luxo, 690 euros ou mais. O passeio ao Lago de Como é feito como excursão de um dia a partir de Milão. O trem de ida e volta sai entre 10 e 20 euros. O ferry entre as Vilas Varena, Bellagio custa entre 8 e 25 euros. Para os 2 dias nessa etapa, o gasto total por pessoa fica econômico entre 282 e 483 euros. Confortável entre 558 e 1.020 euros. Luxo, 1.580 euros ou mais. Agora, 3 coisas que a maioria das pessoas descobre tarde demais sobre Milão. A Última Ceia, o afresco de Leonardo da Vinci, esgota com 3 meses de antecedência. Não é exagero. Não é marketing. Sem reserva em vivaticketour.com, você vai a Milão e não vê a obra mais famosa da cidade. O Duomo é gratuito para entrar. O terraço, que tem uma das melhores vistas de Milão, custa entre 15 e 25 euros, mas vale cada centavo. E o aperitivo milanês. Entre 6 e 8 da noite, você paga pela bebida e vem um buffet completo junto. É uma refeição disfarçada de happy hour. É barato, é local, é delicioso e quase nenhum turista sabe que existe. Agora que você viu os números por cidade, vamos colocar tudo na mesma tela. O custo total de 12 dias na Itália por pessoa, sem o seguro viagem e sem compras pessoais. A passagem aérea de ida e volta, São Paulo saindo para Roma ou Lisboa com retorno de Milão, fica em econômico, 3.500 a 4.500 reais. Confortável, 4.500 a 6.000 reais. Luxo, 12.000 a 25.000 reais ou mais em classe executiva, hospedagem e alimentação por 12 dias. Roma, 3 dias. Econômico, 270 a 420 euros. Confortável, 540 a 960 euros. Luxo, 1.500 euros ou mais. Toscana, 3 dias, incluindo carro. Econômico, 300 a 480 euros. Confortável, 600 a 1.050 euros. Luxo, 1.800 euros ou mais. Veneza, 2 dias. Econômico, 240 a 340 euros. Confortável, 500 a 900 euros. Luxo, 1.600 euros ou mais. Milão e Lago de Como, 2 dias. Econômico, 200 a 320 euros. Confortável, 440 a 760 euros. Luxo, 1.400 euros ou mais. Dias extras, 2 dias. Econômico, 180 a 280 euros. Confortável, 360 a 640 euros. Luxo, 1.200 euros ou mais. O transporte interno total, trens entre cidades, metrô, ferry. Econômico, 150 a 220 euros. Confortável, 220 a 350 euros. Luxo, 600 a 2.000 euros. Ingressos e passeios. Econômico, 120 a 250 euros. Confortável, 250 a 450 euros. Luxo, 800 euros ou mais. Reserva de emergência, sempre 10%. Econômico, cerca de 100 a 170 euros. Confortável, 200 a 400 euros. Luxo, 700 euros ou mais.
O total por pessoa. Perfil econômico entre R$ 8.000 e R$ 10.500. Perfil confortável entre R$ 11.000 e R$ 15.000. Perfil luxo entre R$ 25.000 e R$ 60.000 ou mais. Esses números incluem passagem, hospedagem, alimentação, transporte, ingressos e reserva de emergência. Não estão incluídos seguro viagem, que eu recomendo fortemente, chip internacional e compras pessoais. Os erros que destroem o orçamento. A Itália raramente fica cara por causa dos monumentos. Ela fica cara por causa dos erros. Vou passar pelos principais. Primeiro, comprar trem em cima da hora. O mesmo trajeto que custa €30 comprado com um mês de antecedência pode chegar a 90 ou mais na véspera. Use Trenitalia ou Italo Reserve antes de embarcar. Segundo, hospedar longe do centro para pagar menos. Você economiza €50 na hospedagem e gasta 40 em transporte, mais 2 horas de vida, mais cansaço acumulado. Literalmente, não compensa. Terceiro, comer em restaurantes em frente aos pontos turísticos. Cardápio em 5 idiomas na janela. Fuja, ande 2 quarteirões em qualquer direção. Procure onde os residentes locais estão sentados. É exatamente isso. Quarto, não reservar atrações com antecedência, como o Coliseu, o Vaticano, Galeria degli Uffizi e principalmente a Última Ceia. Tudo precisa ser comprado online antes de embarcar para a Itália. Quem chega sem ingresso perde horas de viagem ou simplesmente não entra. Quinto, tentar ver tudo. Esse é o erro mais caro da viagem e o mais invisível, porque ele não aparece na conta, mas aparece na experiência. Você corre pela Itália, tira fotos que não vai nem olhar e volta para casa sem ter realmente vivido nenhuma cidade. A Itália recompensa profundidade, não quantidade. Sexto, viajar em julho e agosto. Agosto na Itália é caos, calor extremo, multidões, preços nas alturas. Abril, maio, setembro e outubro. Menos turistas, clima perfeito, preços melhores. Sétimo, trocar dinheiro no aeroporto. A taxa é péssima. Saque direto em caixas eletrônicos locais com cartão sem taxa de câmbio é sempre melhor. Oitavo, e esse é o que as pessoas mais subestimam: não ter reserva de emergência. Sempre calcule 10 a 15% a mais no orçamento total. A Itália vai te surpreender, às vezes de um jeito bom, e você vai querer ter o dinheiro para aproveitar. No final, os números são apenas o começo da conversa, porque 2 pessoas podem gastar exatamente o mesmo valor na Itália e viver viagens completamente diferentes. Uma volta cansada, a outra volta transformada. A diferença não está no luxo, está na estratégia. Está a entender que Roma não é uma lista de monumentos, que a Toscana não está nos mapas, ela está nas estradas entre os destinos, que Veneza existe de verdade depois das 10 da noite, que Milão tem um aperitivo que vale um jantar. Está em saber quando acelerar e quando simplesmente parar. Roma, Toscana, Veneza, Milão. Cada uma delas entrega uma Itália diferente. História, arte, caos, silêncio, elegância, paisagens impossíveis. Mas a verdadeira viagem começa quando você deixa de tentar visitar lugares e começa a viver o país. A Itália
não é um checklist, ela é uma experiência. E talvez esse seja o maior erro dos turistas: tentar correr por um país que foi feito para ser sentido lentamente. Se esse episódio te ajudou a entender os custos reais de uma viagem pela Itália, imagine o que o roteiro completo pode fazer. Aqui na descrição você encontra o acesso para o guia completo, com bairros estratégicos, deslocamentos inteligentes e horários ideais. Inclusive, os episódios 1, 2 e 3 dessa série também estão listados na descrição para você maratonar e não deixar nenhum detalhe. Mas presta atenção nisso. Se a Itália já parece cinematográfica, o que estamos preparando para a Espanha vai transformar sua visão. Os próximos episódios vão mostrar cidades, rotas e experiências que a maioria das pessoas nunca vive da forma certa. Então se inscreva, ative o sininho, porque a próxima decisão que você tomar pode mudar completamente a sua viagem. E talvez a forma como você enxerga o mundo, a gente se vê fora dos mapas.